Salve, salve galera, sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa 262 que vai ao ar no domingo, dia 1º de junho de 2025. Chegamos a junho, já passamos da metade do ano. Senhoras e senhores, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, muito obrigado pela paciência semanal que vocês têm comigo para estarmos aqui juntos falando de direito tributário. E hoje eu não tenho como deixar de abordar a decisão do STF que derrubou, que matou mais um filhote da tese do século. A tese do século, para quem não conhece, foi o julgamento do tema 69 da repercussão geral, em que o STF entendeu que o ICMS não pode integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. Na verdade, o conceito de faturamento que foi interpretado no julgamento do tema 69, né? Eu acho muito limitante falar que o STF excluiu da base de cálculo do PIS e da COFINS o ICMS. Eu acho que é mais do que isso. O STF, na verdade, ele entendeu qual é o conceito de faturamento. O que é faturamento? Faturamento é aquilo que entra e fica na conta da empresa. Aquilo que passa pela conta da empresa não pode ser considerado faturamento. Esse é o grande equívoco interpretativo, porque na verdade não é uma decisão limitante. É uma decisão que traz o conceito de faturamento. E em razão disso, nós advogados tributaristas partimos para desenvolver novas teses, teses filhotes, onde abordamos os conceitos que efetivamente envolvem essa figura, né, do conceito de faturamento. E uma dessas teses foi a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo da CPRB, que é a contribuição previdenciária sobre receita bruta. Qual é a lógica dessa tese filhote? Né? Essa tese filhote foi julgada agora no STF essa semana e foi o tema 1186 da repercussão geral, tá? Tema 1186 da repercussão geral. Essa tese filhote, na verdade, ela vem desenvolver a questão que envolve a inclusão dos tributos na base de cálculo dos demais, né? Nesse caso, o precedente veio lá do TRF da 5ª Região, que não autorizou a exclusão do PIS/COFINS da base de cálculo da CPRB, né? Mas afinal de contas, gente, qual é a lógica disso que a gente está conversando aqui, né? Por que a gente está tendo que analisar esse assunto? Porque no final das contas, quando o STF deu o conceito de faturamento, os contribuintes partiram então para dizer o seguinte: espera aí, um tributo não pode ficar na base de cálculo do outro. A lógica aqui vem do fato de que lá em 2011, por meio da Lei 12.546, foi determinado o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Determinados setores da economia passaram a poder escolher, naquela época era facultativo, né, se pagavam as contribuições previdenciárias sobre o valor da folha de pagamento ou sobre a receita bruta. Ou seja, tributaria sobre a folha de pagamento ou tributaria sobre a receita bruta. Essa seria a lógica, né? A Lei 12.937, em 2014, né, trouxe o conceito de que receita líquida é a receita bruta menos os tributos. Então, a receita bruta abrangeria os tributos incidentes sobre ela. Esse foi o entendimento adotado pelo ministro André Mendonça, que foi o relator. A lógica do ministro André Mendonça é a seguinte: a CPRB, a Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, é um benefício fiscal. Benefício fiscal que foi concebido para desonerar a folha de salários, reduzir a carga tributária e aumentar o emprego no Brasil. Essa é a lógica: aumentar o emprego. Então, o ministro André Mendonça, relator do caso, ele entendeu que nesse caso o conceito de receita bruta, né, como base de cálculo da CPRB, deve ser mais amplo por se tratar de um benefício fiscal. Então, a exclusão do PIS e da COFINS dessa base de cálculo significaria ampliar o benefício fiscal de forma indevida, extrapolando o que a lei previa. Criando um benefício, né? Então, o judiciário estaria legislando ao criar um benefício não previsto em lei. Assim, vamos lá. Vamos entender a matemática do negócio.
A tese era para excluir PIS/COFINS da base de cálculo da CPRB. A CPRB incide sobre a receita bruta. Então a receita bruta leva em consideração o quê? Tudo aquilo que a empresa recebe. Mas, poxa, se a empresa paga tributo, isso não pode ser considerado receita. PIS/COFINS não pode ser considerado receita. Não é verdade? Não pode ser considerado receita. E quando a empresa ela repassa na nota esse PIS/COFINS para o elo seguinte da cadeia produtiva, o que quer que seja, né? Teoricamente esse valor não fica com a empresa, ela vai para a União Federal. Mas ainda assim o ministro André Mendonça entendeu que, olha, você foi para a CPRB porque você quis. Era um benefício. E como era um benefício, você fez essa escolha. Você fez essa escolha ciente que poderia pagar mais tributos, né? Então, a empresa não pode ter o melhor de dois mundos. Ela não pode querer pagar menos tributos sobre a folha de pagamento e, ao mesmo tempo, excluir tributos desse conceito de receita bruta. Então, a lógica do STF qual foi? Olha, se é benefício fiscal, obviamente não pode haver a exclusão do tributo. É diferente do tema 69, porque no tema 69 o ICMS ele deve ser recolhido, não se trata de um benefício fiscal. E PIS e COFINS devem incidir, não se trata de um benefício fiscal. Então o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, porque todo mundo é obrigado a recolher esses tributos. Então essa foi a lógica trazida pelo STF no julgamento que matou mais uma tese filhote, né? Agora, é interessante, né? Porque assim, o próprio STF já validou a incidência a inclusão do ICMS e do ISS na base de cálculo da CPRB, aplicando ali o mesmo racional. Eu sabia que o resultado ia ser isso. Acho que todo tributarista sabia que o resultado ia ser esse, que ia morrer mais uma tese filhote. A gente sabia disso, né? Exatamente porque, como o STF entendeu que ICMS e ISS integram a base de cálculo da CPRB, obviamente, PIS/COFINS não poderia ficar de fora dessa conversa. PIS/COFINS teria que estar incluído também, porque o racional da decisão é o mesmo. Eu confesso que, por um lado, eu fico feliz, porque pelo menos o STF manteve um padrão de decisão, né? Bom, já que se é benefício fiscal eu não vou excluir nada, então eu não vou excluir nada. Não vou excluir ICMS, não vou excluir ISS, não vou excluir PIS/COFINS, e segue um padrão de decisão trazendo segurança jurídica. É o que a gente precisa no Brasil. É o que a gente precisa no Brasil. Mas, por outro lado, eu, como advogado tributarista, não tem como deixar de falar que essa é uma decisão muito, muito consequencialista. Porque, assim, não se trata de um benefício fiscal, ainda que seja um benefício fiscal, o que eu não concordo, tá? Porque muitos setores foram obrigados a apurar a CPRB sobre faturamento e não sobre a folha. Eu particularmente acho que nesse caso, ainda que seja benefício, que não o contribuinte ele não pode pagar tributo indevido. Sabe? Você incluir um tributo na base de cálculo do outro faz com que o tributo seja indevido. E outra, ICMS, ISS, PIS/COFINS, isso transita pela conta da empresa. Isso não pode ser considerado faturamento. O único ponto da decisão que eu concordo é o seguinte: ele criou uma linha de raciocínio que é uma linha de raciocínio razoável. Eu não concordo com o resultado, mas a linha de raciocínio eu sou obrigado a concordar. Que ele fala o seguinte, olha só, é um benefício fiscal, o contribuinte escolheu dessa forma e por isso que ele vai ser tributado dessa forma. Ok, beleza. Como se não bastasse, ele diz o seguinte, por ser um benefício fiscal, a própria lei manteve os tributos na base de cálculo. Beleza, é um raciocínio válido, mas eu particularmente não consigo concordar com isso. Morre mais uma tese filhote. E muita gente me pergunta assim, Gabriel, você não faz uma maratona de teses tributárias? Pra quê? Eu fazia maratonas de teses tributárias gratuitas. Pra que eu vou fazer isso? Eu não vou ficar criando aqui teses tributárias e oferecendo teses tributárias que eu não acredito mais. Hoje, os tribunais superiores eles têm uma tendência de matar teses. As teses morrem nos tribunais superiores. Essa é a grande verdade dos fatos. Portanto, como as teses morrem nos tribunais superiores, realmente a minha esperança é que a exclusão do ISS, do PIS e da COFINS não seja julgada tão cedo. Que a gente está aí esperando o julgamento a tese filhote principal, né? Foi excluído o ICMS, do PIS e da COFINS, agora a gente quer que exclua o ISS. É a minha maior esperança que isso não seja julgado tão cedo para que não caia na vala comum do consequencialismo puro e simples de aumentar a arrecadação e manter o Estado funcionando. Bom, é isso, senhoras e senhores. Eu queria agradecer o carinho de vocês, agradecer sempre a audiência. Se você gostou, dá o seu like, curta, compartilhe, avalie esse podcast para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigado, um beijo grande e até semana que vem com mais Tributologia. Tchau, tchau, galera.